Fala galera, estamos de volta. Agora para falar de fatores e elementos do clima. Uma questão muito interessante e intrigante. Você sabe diferenciar os elementos e os fatores do clima? Os elementos conhecidos como elementos atmosféricos, elementos climáticos, várias expressões são utilizadas. Então eu vou colocar um quadro ilustrativo e você vai nos acompanhar enquanto explicamos a correlação. Observe o nosso quadro. Veja o que temos. Na primeira coluna, nós temos os fatores do clima. O que nós temos aí? A latitude, a altitude, a continentalidade, maritimidade, massas de ar, correntes marítimas e relevo. O que é isso? Isso representa o conjunto de fatores climáticos. O que eu quero que você entenda de forma muito clara? Os fatores, eles serão sempre determinantes de variações de características climáticas. Então acompanhe no quadro que nós vamos então ilustrar para você. Observe, olha, conjunto de fatores climáticos alteram a dinâmica. Dinâmica de quê? Dos elementos do clima. Isso significa dizer que a altitude poderá fazer variar a temperatura. Assim, quanto maior a altitude, menor a temperatura. Poderá fazer variar a pressão atmosférica. Assim, ao nível do mar, a pressão atmosférica será maior do que em grandes altitudes. O que eu quero que você entenda? Voltando à ideia, que esses fatores serão sempre determinantes das variações dos elementos atmosféricos. Assim, vamos para exemplos práticos para você entender e a coisa ficar bem clara para você não ter dúvida na hora de fazer qualquer exercício. Observe novamente a ilustração. Olha o que nós temos. Nós temos a incidência da luz solar sobre a superfície terrestre. Observe que ela não se dá de forma igual. Por quê? Porque a Terra apresenta um formato esférico. Assim, a incidência da luz solar vai variar, gerando variações de temperatura. O que significa dizer que vai dar origem a quê? Vai dar origem a faixas ou zonas térmicas, que alguns autores também vão chamar de faixas ou zonas climáticas. Por quê? Vamos ter variações da capacidade de absorção e ou reflexão dessa energia, gerando condições térmicas distintas. Então observe o primeiro aspecto em termos de altitude. O que nós temos? A variação da altitude. O que você observa ao fundo? Um ponto de maior altitude com neve, com gelo. Então, quanto maior a altitude, menor a temperatura. Assim, a altitude é um fator que altera condições de pressão, que altera condições de temperatura. O que é temperatura? O que é pressão atmosférica? É um elemento climático, que foi alterado por um fator climático. Qual? A altitude. Veja o tanto que é prático para você entender, visualizando o que está na teoria. Uma segunda situação para você. Esquece a questão altimétrica meramente e pensa no relevo como uma barreira física, como um grande paredão, como um grande bloco de rocha que impede a circulação do ar. Veja, isso é uma barreira orográfica que dificulta a circulação de massas de ar, podendo, por exemplo, provocar chuvas numa dada região. São as chamadas chuvas orográficas ou chuvas de relevo, como você pode observar na imagem. Veja que coisa fantástica. É você conseguir pensar a teoria e visualizar para retirar qualquer dúvida. Veja uma outra situação. Agora não mais falando da variação altimétrica ou do relevo, mas sim da latitude. O que temos como referência? A linha do Equador, o chamado Equador geográfico. Lembrando a ilustração, a luz solar incide de forma diferente sobre a superfície terrestre. Como assim? A forma da Terra, o eixo de inclinação e o movimento de translação interfere na incidência da luz solar, fazendo variar na superfície terrestre.
Assim, quanto maior a latitude, menor a temperatura, pois estaremos próximos dos polos. Como é que nós chamamos isso? Zonas térmicas ou zonas climáticas. Então, o que nós temos? Do Equador para o polo, temos zona intertropical, zona temperada e zona polar ou glacial, norte. Se nós nos deslocamos para o sul, será o inverso. Teremos zona temperada, sul, e glacial ou polar, sul. E esta faixa de maior incidência é chamada de intertropical. Alguns chamam de zona tórrida, zona quente. Por quê? Variação da incidência da luz solar, determinando variações de temperatura em função do fator latitude. Olha que legal. Assim, vamos ter então 3 grandes faixas, para o norte ou para o sul. A faixa tropical ou intertropical, a chamada faixa tórrida, a temperada e a polar. Faixas que vão estar associadas a essa dinâmica de incidência que você pode ver ilustrada na forma de cores. Muito importante, então, você entender que a variação dos elementos climáticos é determinada ou influenciada pelos fatores do clima, para você não ter qualquer dúvida nos exercícios. Eu te aguardo para continuar a temática de climatologia. Um grande abraço e até a próxima!